Você já sentiu que alguém em sua vida emana escuridão, embora tente disfarçar com palavras doces e gestos gentis? A Bíblia nos alerta com clareza, porque existem falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos que se apresentam como enviados de Cristo. Não é surpresa alguma, porque o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz, conforme diz segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 14. Esta passagem revela uma verdade profunda. Nem tudo que parece bom provém de Deus. Existem pessoas colocadas em seu caminho, não para ajudar, mas para destruir seu propósito, desviar sua fé e semear confusão. Hoje vamos explorar como identificar esses emissários do inimigo que se escondem entre nós. Vamos mostrar como perceber os sinais espirituais que revelam sua verdadeira essência e como proteger sua alma de sua influência prejudicial. Está preparado para compreender o que Deus reservou para você e abrir os olhos para a batalha espiritual que o cerca? Desde tempos remotos, o inimigo nunca precisou de correntes ou gritos para dominar o coração humano. Ele atuou com palavras suaves, rostos agradáveis e abraços que escondem punhais. O perigo não surge sempre em forma de violência. Frequentemente, ele se apresenta como uma brisa sutil que aparenta ser inofensiva. O que parecia amizade, o que parecia ajuda, o que parecia conexão, começa a sufocar seu espírito aos poucos. Você já não sente o mesmo ao orar, já não. Você acorda com vontade de buscar Deus, mas as lágrimas já não escorrem diante do Senhor como antes. Algo em você se apagou e, mesmo sem saber exatamente o motivo, percebe que tudo começou quando aquela pessoa entrou na sua vida. Esse fenômeno não é recente. A palavra já havia alertado claramente. Trata-se de falsos apóstolos, trabalhadores bajuladores que se vestem como apóstolos de Cristo. Não é por acaso, pois o próprio Satanás se disfarça como anjo de luz, conforme segunda carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Não é exagero, mas um aviso divino. Quando alguém enviado pelo inimigo invade sua vida, não chega causando medo. Instala dependência. Faz você se sentir especial. Escuta suas palavras, valida suas ideias e elogia você. Porém, a cada conversa, a cada encontro, algo dentro de você vai tomando um estado de dormência. O entusiasmo para servir na igreja começa a desaparecer. O interesse pela leitura da Bíblia se torna esporádico. Você passa a justificar atitudes que antes julgava erradas. Diz para si mesmo que é apenas um diálogo, uma opinião diferente, mas invisivelmente trava-se uma batalha pela sua alma. Há uma passagem na Bíblia que exemplifica bem esse padrão. Em Atos, capítulo 16, Paulo e Sílvio caminhavam em direção ao local de oração quando uma jovem possuída por um espírito de adivinhação começou a segui-los. Ela afirmava: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação." À primeira vista, parecia que proclamava a verdade. Suas palavras não eram falsas, mas o espírito que a possuía não era o correto. Durante vários dias, Paulo observou atentamente, e embora suas declarações fossem verdadeiras, algo no ambiente parecia estar distorcido. Paulo percebeu que não vinha de Deus, e por fim, repreendeu o espírito que a possuía. Você entende que o inimigo nem sempre mente de forma aberta? Às vezes ele fala a verdade com um propósito maligno, e utiliza a linguagem da fé para mascarar um plano de contaminação. Quando alguém na sua vida começa a apagar sua luz espiritual, não o faz criticando diretamente sua fé, mas levando você a confiar mais nas palavras dessa pessoa do que na voz de Deus. Esse processo acontece ao plantar pensamentos que parecem racionais, mas negam o poder do Espírito. Você passa a substituir os momentos de oração por longas conversas com essa pessoa, e as dúvidas aumentam. O que antes era clareza no espírito transforma-se em neblina emocional. O mais perigoso é que você não sente medo, sente conforto
Esse é o veneno mais mortal do inimigo. Envolver você numa falsa sensação de segurança enquanto o afasta passo a passo do propósito eterno que Deus traçou para a sua vida. O próprio Jesus advertiu sobre essas influências ao dizer: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, conforme Mateus 7,15. Esse tipo de pessoa não é sempre óbvia. São envolventes, fazem você baixar a guarda, misturam-se ao seu ambiente espiritual, imitam sua linguagem e até citam as Escrituras, mas os frutos que apresentam são diferentes. Eles te confundem justamente porque você sabe que o que dizem parece correto. Coisas certas acontecem, mas ao mesmo tempo, algo dentro de sua alma começa a enfraquecer. O que você sente não é paranoia, é o Espírito Santo alertando você. Lembro do testemunho de uma mulher que durante muitos anos teve uma amiga que parecia ser um apoio fundamental em sua vida. Elas compartilhavam orações, participavam juntas de eventos cristãos e conversavam sobre Deus. Contudo, com o passar do tempo, essa mulher começou a se sentir distante de seu marido, irritada com seus filhos e indiferente à sua igreja. Ela passou a questionar ensinamentos que antes a fortaleciam e até a duvidar dos seus líderes espirituais. Quando finalmente abriu os olhos, percebeu que todas essas dúvidas e críticas haviam sido plantadas de forma sutil por essa amiga espiritual que se apresentava como uma guia, mas que, na verdade, falava a partir de uma raiz de amargura e rebeldia. Ao decidir romper essa relação, ela vivenciou um despertar. Seus momentos de oração se tornaram intensos novamente e seu lar se encheu de paz. Essa influência não era humana, era espiritual e vinha disfarçada. O inimigo sabe que não pode destruir o que Deus protege, porém, consegue enfraquecer você se permitir que vozes erradas habitem ao seu redor. Por isso, um dos ataques mais frequentes é enviar pessoas com aparência de bênção, que na verdade trazem contaminação. Podem ser amizades recentes ou até pessoas conhecidas há muito tempo. O tempo não define o espírito. O fruto, sim. O que acontece em sua alma quando essa pessoa surge? O que você sente ao estar com ela? A paz ou inquietação? Confusão. Você se sente mais fortalecido ou mais apagado espiritualmente depois de passar tempo com alguém? Essas não são dúvidas emocionais, e sim meios para discernir. O livro de Provérbios nos lembra: quem anda com os sábios será sábio, mas quem se une aos tolos sofrerá danos. Provérbios 13:20. O ambiente espiritual pode amplificar o que há dentro de você ou sufocá-lo. Se o inimigo deseja silenciar sua voz, não precisa atacá-lo diretamente. Basta colocar você ao lado de alguém que provoque dúvidas, roube seu tempo de busca ou contamine sua atmosfera com fofocas críticas, desânimo ou passividade espiritual. Uma palavra pode inflamar a fé, mas ao mesmo tempo uma palavra pode apagá-la. Não é por acaso que Jesus se retirava para lugares isolados para orar, não porque odiava as pessoas, e sim porque compreendia que sua atmosfera precisava ser protegida. Mesmo em seu círculo mais íntimo, havia vigilância. Certa vez, quando Pedro tentou dissuadir Jesus de ir à cruz, o mestre não hesitou em repreendê-lo com firmeza. Afasta-se de mim, Satanás, pois você é um obstáculo para mim, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nos interesses dos homens. Mateus 16:23. Pedro não era um demônio, porém, naquele instante, tornou-se a voz da estratégia do inimigo. Isso mostra que até pessoas próximas podem, sem intenção, se tornar canais de influência negativa se não estiverem alinhadas com o Espírito. Você não foi chamado para permitir que qualquer pessoa entre em sua vida sem discernimento. A compaixão não deve ser confundida com permissão. Amor verdadeiro não significa aceitar tudo que apaga sua missão. Deus concedeu a você olhos espirituais para enxergar não apenas o que é bom,
mas também identificar o mal, ainda que ele se disfarce. Quando Paulo enfrentou os profetas de Baal, não agiu com gentileza ou diplomacia, mas com firmeza, porque sabia que aquelas vozes eram ferramentas do inferno para corromper a adoração do povo. Se você não cuidar de quem tem acesso ao seu coração, poderá acabar chamando de amizade o que na verdade é um sabotador espiritual. Existem pessoas que não atacam de frente, mas sugam sua energia e te fazem questionar seu chamado. Elas vão sugerir que pare um pouco, justamente quando mais precisa avançar. Vão fazer com que você se sinta exagerado por desejar uma vida santa. Sem discernimento, você começará a ceder lentamente, silenciosamente, até que um dia se veja repetindo frases que antes rejeitava, justificando escolhas que nunca considerava e afastando-se do plano eterno para sua vida. Porém, hoje o Espírito de Deus te convida a acordar, abrir os olhos, avaliar suas conexões, não pelo que alguém diz, mas pelo que ela produz em você. Você sente liberdade ou confusão? Isso te motiva a buscar mais de Deus ou te acomoda na mediocridade? Te fortalece ou te enfraquece? Não ignore esse alerta espiritual, nem minimize o desconforto que surge sempre que está com determinada pessoa. Essa inquietação pode ser a voz de Deus te orientando. Proteger-se de uma armadilha disfarçada de relacionamento é fundamental. Existem momentos em que o gesto mais espiritual não é orar mais, mas sim cortar uma influência negativa. Paulo disse: se teu olho é motivo de tropeço, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que ter 2 olhos e ser lançado no inferno. Marcos 9:47. Essa ideia não se restringe ao corpo, aplica-se também às relações. Se alguém está fazendo sua fé esfriar, seu compromisso enfraquecer ou sua confiança no que Deus revelou vacilar, saiba que essa relação não vem de Deus. A separação pode machucar, mas sua alma tem um valor incalculável. Deus não te chamou para viver apagado, mas para arder com fogo santo, para brilhar na escuridão, para caminhar com autoridade, sabendo quem você é e onde está indo. Não deixe uma voz disfarçada te desviar do caminho. Hoje é o momento ideal para recuperar seu discernimento, restaurar seu altar e reacender sua chama interior. Se algo ou alguém está apagando sua luz, isso não faz parte do plano divino, e o que não vem do céu não tem lugar no seu propósito. Você sente esse peso no espírito, essa clareza surgindo? Não é coincidência. É o Espírito Santo te lembrando que o ambiente à sua volta importa, que sua fé não é brincadeira e que cada pessoa em sua vida influencia para o bem ou para o mal. Hoje é o dia para fazer uma limpeza espiritual, reacender seu fogo, fechar as portas certas. Quando fizer isso, verá seu espírito se levantar novamente, suas orações voltarem a fluir e seu caminho se iluminar. O céu responde ao coração que se purifica. Existe uma maneira de afastamento que não parece uma queda. Não há barulho. Não há uma ruptura evidente. Nem uma rejeição explícita da fé. Apenas uma distância gradual que se disfarça de cansaço, distração ou mudança de fase. A pessoa permanece presente. Sua presença não aparenta ser perigosa. Fala com serenidade. Compartilha pensamentos que soam racionais. Oferece companhia em momentos de dificuldade. Porém, há um detalhe essencial. Desde que essa presença se tornou constante na sua vida, sua relação com Deus começou a enfraquecer. Você parou de orar com o mesmo entusiasmo. A Bíblia já não te confronta como antes. O fogo interior foi substituído por uma frieza que se espalha silenciosa como uma névoa sobre a alma. Não houve uma decisão consciente, mas sim um desvio. E esse desvio teve um ponto inicial: a influência de alguém que não veio de Deus. No livro do Gênesis, a serpente não obrigou Eva a se rebelar, não levantou a voz nem atacou com violência. Apenas questionou, delicadamente, o que Deus tinha dito com
com que Deus vos disse, não comais de toda a árvore do jardim. Gênesis 3, 1. Essa pergunta não foi uma negativa aberta, mas uma insinuação, uma mudança de foco, um convite para enxergar as coisas de outro modo. Eva não caiu por falta de informação, mas por dar atenção a uma voz que ela não deveria escutar. Essa é a tática do inimigo desde o início. Não interromper a busca por Deus, mas confundir o caminho. Força pode ser usada para desviar sua atenção por meio daqueles que plantam dúvidas, relativismo ou até uma espiritualidade distorcida. Quando alguém entra na sua vida e começa a ser uma voz constante, você deve observar se essa voz o aproxima mais de Deus ou o distrai. Existem pessoas que não afastam com declarações claras, mas sim com distrações graduais, transformando seu foco espiritual em um diálogo incessante sobre suas emoções, feridas e conflitos com os outros. Elas substituem a oração por conversas e trocam a verdade por opiniões. Sem perceber, você deixa de se alimentar da fonte pura da palavra para se nutrir de águas contaminadas que se apresentam como sabedoria. O apóstolo Paulo enfrentou esse tipo de desvio na sua carta aos Gálatas. Ele escreve com urgência: Estou maravilhado de que tão rapidamente vocês tenham abandonado aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem um evangelho diferente. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Eles não tinham desistido da fé de forma escandalosa, apenas começaram a seguir outro ensino. Uma voz distinta, uma influência que os afastou sutilmente do centro da verdade para uma distorção. Essa distorção foi o bastante para Paulo chamá-la de apostasia. Não importa o quão pequena pareça a mudança, se ela não lhe aproxima mais de Cristo, está lhe afastando dele. Muitos confundem presença espiritual com presença emocional, mas nem tudo que faz você se sentir melhor o aproxima espiritualmente. Emocionalmente, você é fortalecido. Espiritualmente, existem pessoas que oferecem conforto, porém, esse consolo está acompanhado de orientações que vão contra as Escrituras. Convidam você a se curar, mas a ideia delas de cura exclui o confronto com o pecado. Incentivam você a falar, mas afastam do altar. E você, em busca de alívio, aceita um caminho que não leva à cruz, e sim a uma versão adaptada do Evangelho que acomoda suas feridas ao invés de curá-las pela verdade. Paulo deixou claro isso quando disse em João 8, 31 e 32 que aos judeus que creram nele, se vocês permanecerem na minha palavra, de verdade serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A verdadeira liberdade não surge de nos sentirmos compreendidos por pessoas, mas sim de permanecer na palavra de Deus. Qualquer voz que te afaste dessa permanência, mesmo que soe empática, que se disfarce de compreensão ou espiritualidade, é uma armadilha disfarçada. A escravidão espiritual nem sempre aparece como pecado evidente, por vezes é uma relação que neutraliza sua busca. Quando o profeta Sílvio fugiu para o deserto, enfrentou uma crise profunda, mas foi ali, no meio daquele lugar, que Deus falou com ele, não através do vento forte, nem do terremoto, tampouco do fogo, mas por um sussurro suave, conforme está em 2º livro dos Reis, capítulo 10, versículo 19. O silêncio sagrado foi o meio que permitiu a Sílvio ouvir novamente a voz de Deus. Essa passagem revela uma chave poderosa. Para ouvir com clareza, é preciso silêncio e atenção. Silenciar as vozes equivocadas é fundamental, e muitas vezes essas vozes são de pessoas próximas, carinhosas, aparentemente inofensivas, mas com o poder de nublar a frequência do céu, se lhes concedermos acesso constante. Nem todas as relações humanas funcionam como canais de revelação divina. Algumas surgem como interferências, não porque sejam más por natureza, mas porque Deus não as destinou para a sua vida. Há momentos em que uma amizade, um laço ou uma conversa repetida pode se tornar a âncora que impede seu progresso,
não com gritos ou ataques, mas com argumentos sutis que trocam a convicção pela razão emocional. Sem perceber, você acaba trocando a verdade eterna pela lógica sentimental. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, Paulo profetiza uma realidade que se manifesta em todas as épocas. Ele diz que haverá tempo em que as pessoas não aceitarão a sã doutrina, mas, com vontade de ouvir apenas o que agrada, acumularão mestres segundo suas próprias paixões e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se para histórias falsas. Isso não se aplica somente às multidões, mas também ao coração individual, que, cercado por vozes que confirmam suas feridas sem conduzir ao arrependimento, acaba criando um evangelho personalizado. Essa construção pessoal da verdade sempre começa numa relação que substitui o altar pelo diálogo humano. Embora pareça inofensivo, esse é o ponto inicial do engano. Existe uma urgência espiritual para avaliar quem tem influência sobre você, e se essas vozes realmente ajudam no seu crescimento espiritual, ou apenas sustentam suas limitações, influenciando sua vida não a partir da suspeita, mas do discernimento. A pessoa que mais impacta o seu cotidiano não é aquela que fala mais alto, e sim aquela que tem maior acesso aos seus pensamentos. E se essa voz constante não te leva ao arrependimento, à busca intensa por Deus, à leitura da palavra com fome, então não importa o quão gentil seja, é uma influência maligna. Pois o inimigo nem sempre se mostra como oposição. Às vezes aparece como distração. Nem sempre nega a verdade, algumas vezes a substitui. O apóstolo João expressa isso de forma clara. Não acreditem em todo espírito, mas provem os espíritos se são de Deus, pois muitos falsos profetas já saíram pelo mundo. 1 João 4, versículo 1. Esse teste não é emocional, é espiritual. E o critério é evidente. Tudo aquilo que não reconhece Cristo como Senhor, que não confirma a sua palavra, que não te conduz à obediência, é um espírito contrário. Não importa se chega com sorriso, não importa se parece te entender melhor que ninguém. Se essa influência não te confronta com a verdade do Evangelho, não veio do céu. O povo de Israel enfrentou essa situação diversas vezes. Quando Paulo subiu ao monte, o povo ficou impaciente e permitiu que outras vozes assumissem a liderança. Acabaram criando um bezerro de ouro, convencidos de que precisavam de uma nova forma de adoração. Não foi uma revolta agressiva, foi um desvio provocado pela falta de direção espiritual. E nessa ausência, as vozes humanas tomaram o lugar que somente Deus deveria ocupar. O resultado foi a idolatria, porque tudo aquilo que substitui a voz de Deus, mesmo disfarçado de ajuda, acaba se tornando um ídolo. Atualmente, esse bezerro não se apresenta como uma estátua dourada, mas se revela na valorização exagerada de relações que tomam o lugar da intimidade com o Espírito Santo. Também aparece na admiração por pessoas que, sem perceber, nos afastam da dependência divina e nos conduzem a uma vida dominada pelas emoções. Quando essa dependência emocional substitui a dependência espiritual, a queda é inevitável. A alma não foi criada para viver sustentada por vínculos humanos, mas pela presença de Deus. Por isso, não se trata de desconfiar de todos, mas de analisar com clareza. A questão não é saber se essa pessoa é boa, e sim perguntar se ela está te aproximando do coração de Deus ou te desviando da caminhada espiritual. Conversões superficiais da verdade não trazem frutos. O discernimento não deve se pautar pelas aparências, mas pelo fruto espiritual. Se o resultado dessa relação for confusão, apatia, abandono das práticas espirituais e diminuição da chama interior, certamente não é uma conexão divina. O caminho do discípulo não permite vozes que contradigam a cruz. Paulo disse: "Quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga." Tudo que impeça essa renúncia, que alimente o orgulho ferido
ou que troque a entrega pela autocomiseração. É um obstáculo insuperável para a caminhada espiritual. O impedimento pode apresentar um nome, uma face e palavras suaves, mas se não te conduzir à cruz, está te afastando do verdadeiro caminho. Hoje, o Espírito de Deus convida ao exame, à revisão espiritual dos teus relacionamentos, à avaliação de quem tem acesso constante à tua mente e ao teu coração. Pois aquilo que escutas diariamente molda o teu modo de ver o mundo, e essa visão determina a direção que seguirás. Não te deixes distrair por aparências, nem enganado por embalagens bonitas. Analisa o conteúdo. Essa voz te incentiva a buscar a Deus? Ela te confronta com a palavra, te leva a entregar teu coração ou o endurece ainda mais? Não se trata de julgar, mas de proteger a tua comunhão com Deus. Também não é cortar tudo por medo, e sim discernir com obediência, porque a tua missão é preciosa demais para ser entregue a quem, com palavras doces, apaga tua fome espiritual. A procura por Deus não pode ser negociada. O altar não admite substituições. A verdade não pode ser diluída. E o fogo que Deus acendeu dentro de ti jamais deve ser abafado por influências que se disfarçam de apoio. Este é o momento de ouvir sua voz de novo, de purificar o altar, de calar tudo o que desvia, porque só quando sua palavra volta a ser o centro, a alma se alinha ao céu, e a luz que parecia ter se apagado começa a brilhar com intensidade renovada. Existem influências que não prendem com violência, mas sim com dependência emocional. Presenças que não colocam correntes físicas, mas prendem a alma com exigências que consomem e dificultam o verdadeiro avanço espiritual. Relacionamentos disfarçados de carinho não se mostram de forma agressiva direta, mas sim por meio de uma necessidade constante de atenção, acompanhada por pedidos sutis de companhia, silenciosos prolongados que punem, perguntas manipuladoras que fazem duvidar da própria integridade espiritual. É uma relação onde você oferece apoio, ouve, acalma, incentiva, e mesmo assim nunca é suficiente. Sempre há uma reclamação, uma ausência interpretada como traição, uma crítica recebida como ataque. O vínculo deixa de ser livre e torna-se um fardo, uma pressão espiritual que consome sua energia, seu tempo e sua concentração. Quando alguém ao seu redor começa a exigir sua presença, como se você lhe pertencesse, quando toda sua atenção está voltada para o estado emocional dessa pessoa, e não para seu crescimento espiritual, então você não está diante de um relacionamento saudável, mas sim de uma forma de desgaste. A alma não foi criada para ser depósito permanente dos conflitos alheios, nem para carregar responsabilidades que somente Deus pode sustentar. Contudo, muitas vezes esse tipo de troca é permitido porque o inimigo não age apenas para destruir externamente. Ele quer também esgotar por dentro. Sua estratégia consiste em colocar pessoas que aparentam necessitar da sua ajuda, mas que, na verdade, foram feitas para absorver sua força espiritual até que não reste mais energia para buscar a Deus. Paulo ensinou que o mandamento mais importante é amar o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Com toda a tua alma e com toda a tua mente, deverás amar a Deus e a seguir amar ao próximo como a ti mesmo. A sequência mostra algo importante. O amor a Deus vem antes do amor ao outro. Se uma relação te obriga a gastar mais energia para sustentar alguém emocionalmente do que para obedecer a Deus com todo o teu ser, então a ordem foi invertida. Esse gasto exagerado não é um ato de amor verdadeiro, mas uma distorção espiritual na qual pode haver uma influência que não tem origem no céu. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, é contada a história de Marta e Maria. Enquanto Paulo ensinava, Maria sentou-se aos seus pés e ouvia suas palavras. Marta, por sua vez,
Estava ocupada com os afazeres, agitada e estressada, cheia de exigências. Marta aproximou-se de Paulo para reclamar. Senhor, não te importa que minha irmã me tenha deixado sozinha servindo? Diga para ela me ajudar. A resposta do mestre foi clara. Ele disse, Marta, Marta, estás inquieta e preocupada com muitas coisas, mas somente uma é necessária. Maria escolheu a parte boa. Essa não lhe será tirada. Essa cena mostra como até pessoas próximas podem exercer uma pressão emocional injusta, tentando te arrastar para a ansiedade delas, para seu modo de viver, para seu ritmo desordenado. Paulo não cedeu a essa manipulação. Ele respeitou a decisão de Maria de permanecer focada no que é eterno, pois a necessidade emocional dos outros não pode substituir o chamado para permanecer em sua presença. Pessoas que absorvem emocionalmente. Nem sempre as pessoas agem com uma intenção consciente, porém, isso não as isenta do impacto espiritual que causam. Nem tudo aquilo que consome suas forças vem de uma maldade proposital. Em alguns casos, é apenas desordem, mas essa desordem pode ser o terreno ideal para que o inimigo roube seu tempo, sua energia e sua chama interior. Quando você dedica mais tempo a manejar as emoções alheias do que a fortalecer sua própria fé, está entrando numa armadilha invisível. A verdadeira ajuda jamais deve acontecer às custas do seu altar pessoal. Jamais deveria ser necessário sacrificar seu momento de oração para apagar problemas alheios que reaparecem constantemente, não por falta de auxílio, mas pela falta de obediência a Deus. Paulo alerta em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 11, sobre alguns que vivem de maneira desordenada, não trabalham e vão de casa em casa como pessoas ociosas. Ele conclui dizendo que a esses mandamos e exortamos pelo nosso Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente para ganhar seu próprio pão. E ainda nos incentiva, irmãos, a nunca desanimarmos de fazer o bem. Porém, existe uma diferença entre praticar o bem e permitir que outros vivam às custas da sua energia espiritual. O bem não significa codependência. O bem não consiste em submeter seu chamado às exigências de alguém que não quer crescer, mas sim carregar suas imaturidades. Os vínculos demoníacos nem sempre se revelam por palavras ásperas. Na maioria das vezes, aparecem sob um pedido constante e emocional de atenção, clamando ajuda sob o disfarce do afeto e com tom de urgência interminável. Porém, toda vez que você se aproxima dessas pessoas, não acontece crescimento, mas sim esgotamento. Não há transformação, apenas mais peso, mais cobranças, mais culpa caso você decida se afastar. Se o relacionamento fosse saudável, haveria liberdade, mas nessas situações, se você se distancia, é acusado de abandonar, de fracassar, de não ter amor. Esse sentimento de culpa não vem de Deus, pois o amor divino não se fundamenta na manipulação emocional. Isaías 49 afirma que Deus oferece força para os cansados e multiplica o vigor de quem não possui nenhum. Contudo, existe um tipo de fadiga que não surge do serviço ou do trabalho, mas do desgaste causado por relações tóxicas. Quando você dá além do que Deus pede, acaba se esgotando. Esse vazio não é preenchido pelo afeto humano, mas sim pela restauração divina. Para que essa cura aconteça, é necessário primeiro fechar a fonte do vazamento. Enquanto você mantiver a porta aberta para pessoas que sugam sua alma com sua instabilidade, jamais experimentará plenitude. O óleo do Espírito não se acumula em recipientes quebrados por permissão própria. O povo de Israel, em sua jornada pelo deserto, precisou suportar as queixas constantes daqueles que, embora tenham sido libertados do Egito, nunca saíram espiritualmente da escravidão. Murmuravam, exigiam e desestabilizavam o acampamento. A atitude deles gerava exaustão nos líderes, desviava o foco da visão e provocava desgaste espiritual.
Não foi uma batalha externa que causou o problema, mas sim essa turbulência interna que desafia a fé e a perseverança de quem busca seguir o caminho da libertação e da paz verdadeira. O maior desgaste de Moisés surgiu da pressão interna de um povo que não queria amadurecer. Essa mesma dinâmica se repete em muitas relações pessoais. O inimigo não precisa atacar de fora se conseguir colocar alguém ao seu lado que o mantenha emocionalmente esgotado, frustrado e sem forças para seguir adiante. O amor bíblico não se impõe, não obriga nem exige além dos limites que Deus estabeleceu. 1 Coríntios 13 descreve o amor como paciente, bondoso, que não procura seus próprios interesses, que não se irrita facilmente e não guarda mágoas. Quando uma relação se baseia em cobranças constantes, chantagem emocional e críticas por estabelecer limites, então aquilo não é amor, mas manipulação espiritual. Quem age sob essa manipulação, mesmo sem perceber, torna-se instrumento do inimigo para apagar a sua luz. Jesus ensinou a amar ao próximo, porém jamais deixou que as expectativas humanas definissem sua direção. Em várias ocasiões, multidões o procuraram, mas ele se afastava para orar. Mesmo quando seus discípulos tentavam retê-lo em algum lugar, ele afirmava: é necessário que eu anuncie também em outras cidades o evangelho do reino de Deus, pois para isso fui enviado. Lucas 4, 43. Ele sabia que seu tempo e energia deveriam estar alinhados com o propósito e não com as demandas de todos. Essa clareza é essencial em sua vida. Se alguém exigir mais atenção do que você pode oferecer sem prejudicar seu altar, essa exigência é ilegítima, ainda que a relação seja próxima. O coração humano, se não estiver equilibrado, quem se rende a Deus tende a transformar em ídolo qualquer fonte constante de afeto ou atenção. Quando alguém exige que você ocupe o lugar que só Deus pode preencher em sua vida, está colocando sobre seus ombros um peso que não lhe pertence. Aceitar essa carga faz com que você vire um substituto de Deus, o que é injusto para você e prejudicial para ambos. Ninguém consegue sustentar o outro sem se esgotar, se não estiver primeiro apoiado pelo Espírito. Existe uma diferença clara entre ajudar alguém que precisa e permitir que sua vida gire em torno do desequilíbrio dessa pessoa. O primeiro é um ato de misericórdia. O segundo é uma armadilha. Deus jamais pediu que você renunciasse à sua paz interior para acalmar o caos emocional alheio. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão e autocontrole, como está em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se a sua relação com alguém não gera esses frutos, mas sim ansiedade, desgaste, culpa e confusão, significa que essa ligação não está sob a direção do Espírito Santo. Discernir não é uma escolha, é uma necessidade. O inimigo sempre usará pessoas para te distrair, esgotar e prender emocionalmente. Mas, ao se tornar consciente disso, ao perceber que tal pressão emocional não faz parte do plano de Deus para você, pode começar a romper essas amarras. Não por insensibilidade, mas por obediência. Não por frieza, mas por sabedoria. Cuidar da sua alma é também obedecer a Deus, e proteger o seu altar é amar de verdade. Amar o próximo a partir da verdade. Hoje é o momento para liberar seu coração de correntes que o prendem emocionalmente, para entender quem exige de você o que somente Deus pode oferecer, para se libertar da culpa que paralisa, pois o amor que vem do céu constrói e jamais destrói. Ele confronta, porém não manipula, restaura sem exaurir. E se alguém em sua vida atua como fonte de cansaço emocional, essa pessoa não foi enviada por Deus, mas sim infiltrada pelo inimigo para roubar sua energia, seu foco e seu chamado. Agora é o instante de recuperar sua força, de fechar as portas para toda cobrança emocional que não respeita seu propósito e de seguir adiante com liberdade, sem culpa, sem pressão, com a paz que somente o Espírito Santo pode oferecer.
Existem presenças que não chegam fazendo barulho, mas que alteram todo o ambiente apenas por existirem. Onde antes havia calmaria, surge a confusão. Onde havia clareza, instala-se a dúvida. O que antes fluía com alegria e simplicidade, agora se complica com discussões, mal-entendidos e tensões invisíveis que roubam a tranquilidade da alma. Tudo muda, porém, sem uma causa óbvia. Só há um elemento novo, uma pessoa cuja proximidade desestabiliza, embora você não perceba logo de imediato. A voz dela nem sempre se eleva em gritos, mas interrompe. Sua postura nem sempre provoca confrontos, porém divide. Sua presença nem sempre acusa, mas desequilibra. Enquanto você luta para manter a harmonia, essas pessoas espalham a desordem com a falsa aparência de discernimento. Usam a palavra verdade como se fosse uma espada, porém não para construir, e sim para causar feridas. Quando o inimigo deseja romper um ambiente estabelecido pela presença de Deus, nem sempre envia perseguição externa. Muitas vezes, introduz uma voz interior disfarçada entre os mais próximos, que semeia divisões em nome da sinceridade, que gera desconfiança em nome da revelação, questionando o que foi estabelecido, não por zelo santo, mas por uma raiz de insatisfação que se mascara de justiça. Esse tipo de confusão não precisa de volume, apenas de permissão. E quando recebe espaço, se multiplica, contagia e cresce. Não porque esteja certo, mas por encontrar corações desprotegidos. A paz não é simplesmente a ausência de conflito. É uma atmosfera espiritual que nasce da presença de Deus. É fruto, não acaso. Gálatas diz que a paz é parte do fruto do Espírito. Quando uma relação quebra essa paz de modo constante, quando atrapalha o fluxo do Espírito, quando introduz um ruído espiritual onde antes havia harmonia, então não importa quão bíblicas pareçam as palavras, seu fruto é a condenação. Paulo foi claro sobre isso. Pelos seus frutos os conhecereis. Não pelas intenções, argumentos ou pela linguagem, mas pelo resultado espiritual que deixam. Na Bíblia, Deus sempre valorizou a ordem. Desde a criação, quando a terra estava deserta e confusa, a primeira coisa que o Espírito fez foi mover-se sobre as águas. Então, Deus falou e começou a agir para dividir, fixar limites e criar espaços definidos. Faça-se a luz, separem-se as águas, produza a terra. Cada termo restaurava a ordem, cada ato divino construía uma estrutura. O caos é a antítese do caráter de Deus, onde domina o desarranjo espiritual, onde falta alinhamento e os limites se confundem sem sabedoria. Nessa situação, não há governo do Espírito Santo, e se o Espírito não governa, outro Espírito está atuando. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, está escrito: Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Essa declaração não é facultativa, é categórica. Onde a confusão é constante, onde a direção falta, onde as vozes se contradizem e a alma fica inquieta, aquele ambiente não está sob o domínio de Deus. Quando alguém, por mais próximo que seja, provoca confusão contínua nas suas decisões, nos seus relacionamentos, na sua visão ou na sua espiritualidade, é importante perceber que por trás dessa voz pode haver uma intenção maligna disfarçada de conselho. No livro de Números, quando Moisés enviou os 12 espias para explorar a terra prometida, 10 deles voltaram cheios de medo. Relataram a existência de gigantes, cidades fortificadas e barreiras aparentemente impossíveis. Contudo, não foi um simples relato, mas uma semente de desordem. O discurso deles desanimou o povo, apagou a fé coletiva e plantou desesperança. Apenas 2, Josué e Caleb, falaram de acordo com a promessa divina. O que diferencia a voz que vem do céu daquela que traz confusão é a fé firme na palavra e a confiança no propósito estabelecido por Deus.
O que surge do inimigo é a capacidade de fortalecer a fé e não de destruí-la. Alinhar-se com o propósito correto e não se desconectar dele é essencial. Quando uma voz se apresenta em nome da realidade e te afasta da fé, essa voz não está falando pelo Espírito de Deus, mas sim pela carne ou, ainda pior, por uma influência espiritual estranha. O caos disfarçado de verdade tem uma característica muito clara. Não busca restaurar, busca expor. Não quer edificar, quer controlar. Utiliza a correção como um meio de poder e não como um caminho para a redenção. E quando você reage com desconforto, costuma ser acusado de não suportar a verdade. No entanto, o que realmente te incomoda não é a verdade, mas o espírito com que ela foi pronunciada. O Espírito Santo convence, mas não condena, guia, mas não manipula, revela, mas não impõe. Quando uma voz espalha confusão sob a justificativa da verdade, mas não demonstra os frutos do Espírito, essa verdade vira instrumento do inimigo. Paulo e Silvio nos lembram que Satanás usou as Escrituras para tentar Jesus no deserto. Ele não falou mentiras claras, usou versículos, mas Jesus, cheio do Espírito, percebeu o verdadeiro objetivo por trás das palavras. Isso demonstra que a palavra sem o espírito correto pode ser transformada em arma de manipulação. O que o inimigo deseja vai além de simplesmente ter sua versão aceita. Ele quer criar desordem espiritual, quebrar a paz, destruir a harmonia e separar aquilo que Deus uniu. Se for preciso usar a verdade para atingir esse objetivo, ele não hesitará em fazê-lo. Portanto, é fundamental que estejamos atentos, discernindo o espírito por trás das palavras e mantendo nossa fé firme no verdadeiro propósito divino. O espírito de divisão atua em ambientes nos quais a autoridade perdeu força. Quando o coração começa a ouvir vozes que aparentam sabedoria, mas que duvidam constantemente daqueles que foram designados por Deus para liderar, abre-se uma fissura que se transforma em uma porta. A partir daí, o caos infiltra-se não por meio de explosões, mas por sussurros, insinuações, questionamentos como: e se não for tão ruim assim? E se eles estiverem errados? E se você perceber algo que os outros não veem? Essa tática não é recente. Foi a mesma que Paulo usou. Filho de um líder. Ele ficava próximo à entrada da cidade, dizendo aos habitantes: se eu fosse juiz neste lugar, todos que tivessem algum conflito ou problema viriam até mim, e eu lhes concederia justiça. Com palavras envolventes, ele conquistava o coração do povo, não enfrentando diretamente, mas usando charmes, sugestões e uma falsa compaixão que camuflava sua ambição. Nem sempre o caos se expressa em grandes discussões. Às vezes surge em um clima pesado nas reuniões onde falta liberdade, em conversas onde a graça não flui, em cultos onde a presença de Deus parece ausente sem razão aparente. Quando se investiga a origem dessa transformação, descobre-se uma nova voz. Uma atitude diferente, uma energia que começa a modificar o ambiente. Caso essa pessoa seja constante em sua vida e você passe a perceber conflito no lugar da alegria, desconfiança na posição da união, rigidez ao invés de sensibilidade, é sinal de que algo está mudando profundamente. Então, você não está diante de uma simples mudança de estação espiritual. Você está sujeito a um ataque de desordem disfarçado de discernimento. Paulo alertou a igreja de Roma dizendo: peço-lhes, irmãos, que tenham cuidado com aqueles que causam divisões e obstáculos contrários à doutrina que vocês aprenderam e afastem-se deles, pois essas pessoas não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas aos seus próprios desejos, e com palavras suaves e bajulações enganam os corações dos ingênuos. Romanos 16, 17 e 17. Essas palavras suaves e bajulações são táticas do inimigo para semear o caos por meio do carisma. A linguagem pode ser refinada,
A apresentação impecável, mas o resultado não engana. Quando o fruto é desordem, essa influência não vem de Deus. A unidade não significa uniformidade, mas sempre gera harmonia espiritual. Onde existem verdadeiras diferenças guiadas pelo Espírito, há respeito, edificação mútua e crescimento. Porém, onde existe um espírito de confusão, há tensão, desacordo, resistência constante à liderança e uma luta para controlar o discurso. O inimigo não quer apenas falar, ele deseja dominar a narrativa, pôr em dúvida a direção espiritual e que tudo o que fluía em paz passe a seguir seu ritmo de agitação. Quando o caos se instala ao seu redor, você precisa perceber se alguém trouxe essa dissonância. E se essa pessoa, ao ser confrontada, se justifica usando a verdade que proclama, lembre-se que a verdade de Deus jamais destrói o ordenamento de Deus. A correção que vem do céu tem sempre o objetivo de restaurar e nunca de exibir. Ela busca construir e jamais dividir. Sempre fortalece o altar e em momento algum o contamina. A paz representa o testemunho do Espírito. Quando ela se perde sem motivo, indica que algo foi contaminado. Hoje o convite é para que você analise seu ambiente espiritual. Reconheça se há alguém cuja presença perturba a sua atmosfera de paz. Perceba se por trás de palavras sábias existe um coração rebelde e identifique se a verdade proclamada é realmente de Deus ou apenas uma máscara para semear confusão. Deus não age através do caos. Ele cria, ele organiza e ele estabelece. Onde ele habita, existem paz, direção, descanso e unidade. Quando se abre a porta para o caos, o propósito divino começa a se obscurecer. A visão fica embaçada, as relações se alteram e a fé se torna pesada. Entretanto, quando você decide fechar essa passagem, enfrentando a autoridade dada por Deus e restaurando a ordem espiritual, a presença do Senhor retorna com poder, pois ele não reside na confusão, e sim na harmonia do Espírito. O inimigo jamais triunfará onde a paz divina é mantida, e toda palavra que surja para provocar confusão será calada pela verdade que não divide, mas liberta. Existe um olhar que não tem a intenção de aprender, mas sim de infiltrar. Uma observação que não nasce do desejo de crescimento, mas da vontade de imitar para corromper. Nem todos que te observam fazem isso por admiração sincera. Algumas pessoas te observam com uma atenção calculada, repetem suas palavras e adotam seu jeito de falar. Utilizam suas expressões e parecem estar ao seu lado, mas não caminham com o mesmo espírito seus. A presença delas não dá alicerce, a proximidade não inspira, apenas copiam a forma, mas não carregam a essência. Essa tática não é recente, é tão antiga quanto a própria rebelião. Porque quem quer causar confusão primeiro, precisa se parecer com aquilo que deseja falsificar. O inimigo não age apenas com confronto aberto, ele também imita. Seu objetivo não é somente gerar resistência, mas criar confusão, imitar o que é santo para infiltrar o impuro. Reproduzir gestos externos para esconder um plano invisível. No livro do Êxodo, quando Moisés e Arão aparecem diante do faraó, Deus transforma a vara de Arão em uma serpente. Porém, os magos do Egito fazem algo parecido. Com suas mágicas também transformam suas varas em cobras. Êxodo 7, versículos 10 e 12. Não era o mesmo poder, mas o efeito parecia igual. A fonte era diferente, porém, o resultado inicial enganava. Contudo, a serpente de Arão devorou as outras. O princípio espiritual é evidente. O falso pode copiar, mas nunca sustentará o eterno. O verdadeiro prevalece, mesmo que o falso se assemelhe por um tempo. Quando alguém te observa em excesso, começa a repetir o que você faz, e suas palavras soam como uma versão distorcida das suas. Não está diante de admiração, mas de uma duplicação com intenções ocultas. Essa pessoa não busca comunhão, deseja algo diferente. A oportunidade aguarda o instante em que a semelhança contigo
lhe confere autoridade para agir, opinar e influenciar. Não foi enviada para acrescentar, mas para substituir, para se posicionar na tua sombra e daí se estabelecer. Sua linguagem espiritual não nasce de uma relação íntima com Deus, mas de uma observação humana, e por não possuir revelação, apenas replica informações. No Evangelho de Mateus, Jesus fala dos falsos profetas, que se apresentam vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos predadores. Ele não afirma que chegam como lobos, mas que vêm disfarçados. Isso indica que sua aparência não é ameaçadora, sua forma é familiar, e o tom parece conhecido. É nessa familiaridade que muitos baixam a guarda, porque é parecido, então deve ser confiável. Porque soa como verdade, então deve ter boas intenções. Entretanto, a verdade não se mede pelo que soa, mas pelo que produz. Se a imitação gera confusão, se ao invés de paz provoca uma competição silenciosa, se em vez de crescimento causa tensão interna, então não procede do mesmo espírito. O apóstolo Paulo enfrentou esse desafio várias vezes e em sua carta aos Gálatas denuncia aqueles que pregavam outro evangelho, não porque fosse totalmente diferente, mas porque estava misturado. Não existe outro evangelho, mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 1, versículo 7. A perversão mais perigosa não é aquela que destrói a forma, mas a que mantém a aparência e modifica o conteúdo. O imitador espiritual não destrói o que está fora, apenas o reproduz. Contudo, a origem de sua inspiração não é o céu, mas sim a intenção de usurpar, de gerar confiança sem passar pelo processo de conquista, de obter influência sem sacrificar-se. Essas pessoas não agem sempre com violência. A arma delas é a delicadeza. Aproximam-se como aprendizes, mas têm ambição escondida. Mostram-se acessíveis, porém, sua lealdade depende das circunstâncias. Enquanto lhes convém ser semelhantes a você, o farão, porém. Quando não conseguirem tomar o seu lugar, tentarão desgastá-lo por dentro. Paulo enfrentou isso na própria experiência. Silvio caminhou ao seu lado, ouviu suas palavras, viu seus sinais, não ficou distante. Sentou-se à mesa, partilhou o pão e foi nessa proximidade que arquitetou sua traição. A traição mais profunda não surge da distância, mas sim da intimidade que finge ser fidelidade. Quem tenta copiar você sem ter suas raízes acabará resistindo àquilo que você carrega, porque o que Deus deposita em alguém não pode ser imitado sem a renúncia do ego. O imitador não quer morrer para si mesmo, apenas aparentar. Não deseja transformação, apenas acesso. Seu objetivo não é o caminho, mas a posição. Porém, o ministério não se transmite pela proximidade, mas se recebe pela obediência. E aquilo que é erguido sem alicerce espiritual sólido não resistirá ao teste do tempo. A palavra de Deus te habilita para discernir, revela quando uma voz é apenas uma réplica vazia e dá autoridade para identificar que tipo de fruto está nascendo. Pois, por mais que pareça semelhante, o falso não tem vida, não cura, não transforma nem liberta. A ilusão diverte por algum tempo e depois gera confusão. Contudo, você não foi chamado para coexistir com essa confusão. Sua missão é acender a verdade, manter-se firme quando as máscaras caem e recusar acordos com quem deseja imitar o sagrado sem jamais ter sido consagrado. Quem tenta confundir você não faz parte do seu propósito. Essa é uma interferência espiritual que precisa ser revelada com discernimento, não com medo. Quando a raiz é descoberta, a imitação perde seu poder, e o que antes soava como ameaça se transforma em prova de que a unção não se falsifica. Ela é concedida do alto com quebrantamento, fogo e cruz. Não tema quem imita você. Tema apenas permitir que essa presença contamine seu foco. A verdade que você carrega falará mais alto do que qualquer eco vazio.
Ao se afastar, a verdadeira natureza da pessoa se revela. Enquanto você atende às suas exigências, permite sua presença e não enfrenta a manipulação, parece que tudo está sob controle. Mas basta que você se levante, crie distância e comece a fechar o acesso para que o verdadeiro espírito se manifeste. Palavras suaves viram acusações, a intimidade fingida transforma-se em frieza calculada e o que parecia dependência emocional expõe o controle espiritual. Você que buscava restaurar sua paz, agora se torna alvo de críticas, rejeições e ataques que tentam quebrar sua vontade. Essa transformação repentina não é mera coincidência. A reação humana revela uma manifestação maligna diante da perda de território. O inimigo não aceita que alguém se liberte, pois uma pessoa livre representa uma ameaça. Quem rompe os laços da manipulação torna-se uma prova viva de que o poder do Espírito Santo supera qualquer amarra opressora. Por isso, ao decidir romper uma relação que o inferno usava para te drenar, te travar ou te desviar, surge uma resistência espiritual. As reações intensas, as calúnias e a manipulação emocional são tentativas finais para prender você naquela corrente. No entanto, essa pressão apenas confirma que a decisão tomada foi imprescindível. No livro de Neemias, quando o servo de Deus iniciou a reconstrução dos muros de Jerusalém, os adversários não atacaram imediatamente. Primeiro zombaram, depois tentaram enganá-lo com palavras, mas ao perceberem que nada poderia detê-lo, conspiraram para prejudicá-lo. A estratégia maligna é sempre progressiva. Enquanto você obedece em silêncio, o inimigo observa. Porém, quando suas ações começam a destruir o que ele ergueu contra você, surge o ataque direto. Cortar com uma influência demoníaca é mais que um impulso emocional. É uma declaração espiritual de autonomia e o inferno não desiste sem lutar. O apóstolo Paulo experimentou isso profundamente. Em suas cartas, ele cita pessoas que o acompanhavam por um tempo e depois o abandonavam. Essa experiência reforça que enfrentar a resistência demoníaca ao romper os vínculos é parte do caminho para a verdadeira liberdade espiritual. Portanto, persista com coragem e fé, pois a batalha pela libertação vale cada esforço. Abandonavam ou até mesmo o atacavam. Paulo menciona Sílvio, o ferrador, que lhe causou muitos danos e alerta que o Senhor retribuirá conforme as suas ações. Também relata que na sua primeira defesa, ninguém o apoiou, todos o deixaram sozinho. Quando você decide permanecer firme, na verdade, muitos se afastam, e alguns desses que se afastam voltam com a intenção de ferir, porque não suportam ver sua vida seguir seu caminho, sua fé crescendo e sua alma se expandindo em liberdade. Eles não aceitam o fato de que a influência deles não era indispensável, mas sim prejudicial. Porém, Isaías 54, versículo 17, é uma promessa eterna. Nenhuma arma forjada contra você será bem-sucedida, e você condenará toda língua que se levantar contra você em juízo. Essa palavra não assegura a ausência de ataques, mas garante que esses ataques não terão vitória. Pois, quando você escolhe romper o que te prende, o céu luta em seu favor. O Espírito de Deus envolve os seus com proteção, com discernimento, com sabedoria, para evitar armadilhas e com força para se manter firme durante as tempestades. Não se trata de orgulho, mas de obediência. Não é rebeldia, e sim santidade. E a santidade incomoda aqueles que querem manipular a partir da carne. A verdadeira paz não vem de ceder, e sim de obedecer. E se para obedecer a Deus, você precisa se afastar daqueles que, ao perderem sua presença, reagem com violência verbal ou espiritual. Então, faça isso com determinação. Porque o ataque não é pessoal, é uma tática. O inimigo busca desestabilizá-lo. Recuar não deve ser motivo para que você se sinta culpado ou duvide do caminho que o Espírito lhe indicou. Quando você permanece firme, quando não desiste,
Quando se mantém fiel à verdade, mesmo enfrentando críticas e rejeição, algo poderoso acontece. O ambiente começa a se purificar. A liberdade se instala. O fogo de Deus cresce e a influência das trevas desaparece completamente. Nem todos conseguem lidar com a perda do controle. E quando você percebe que alguém só o amava enquanto podia dominá-lo, identifica uma fonte de contaminação espiritual. O amor de Deus não fica ofendido pela sua liberdade, pelo contrário. Ele se alegra quando você escolhe seguir a verdade. Quem não celebra sua liberdade em Cristo mostra que nunca esteve realmente interessado em sua alma, mas sim no seu domínio. Não existe batalha mais silenciosa e perigosa do que aquela travada nas relações que permitimos se aproximarem do nosso ser. O inimigo não precisa invadir pela porta se alguém com acesso ao seu coração já abriu caminho para ele. Hoje, Deus quer lhe mostrar, não só como reconhecer as trevas disfarçadas, mas também como proteger seu ambiente com a presença do Espírito. A questão não é apenas romper laços, mas erguer barreiras de discernimento, restaurar o altar interno e permitir que a luz do Senhor dissipe todas as sombras, sem que você precise explicar ou justificar. Quando uma fase se encerra, o céu traz novas conexões, e se Deus permite que você veja o que antes aceitava, é porque chegou o momento de fechar capítulos, ciclos e abrir espaço para o que está por vir. Porque a limpeza espiritual sempre antecede uma expansão de propósitos. Aqueles que não conseguem caminhar contigo em obediência não terão força para suportar o peso da glória que Deus deseja derramar sobre você. A fidelidade a Deus tem um custo, a inquietação daqueles que não querem que você avance. Contudo, esse custo é pequeno quando compreendes que cada renúncia feita por obediência é uma semente plantada no terreno eterno da missão. O que você abandonar agora, Deus transformará em portas abertas que nenhum homem poderá fechar. Não pare para disputar com o que o céu já te instruiu a deixar para trás. Não exponha o que foi revelado em segredo. Ande com determinação. Fique em silêncio quando o Espírito pedir e permita que seja Deus quem defenda o que está realizando em você. Porque ao escolher a paz dele acima de qualquer laço, sua presença será sua companhia constante. E nessa trajetória, nenhuma influência inimiga poderá alcançar o que foi selado pela mão divina. Aqueles que começaram a obra em você perfeiçoarão. Música. Ah,